As principais competições do mundo. No futebol nacional, destaque para o Campeonato Brasileiro Série A e Copa do Brasil. Na América do Sul, todos os detalhes da Copa Libertadores da América. Na Europa, as principais ligas são destaque aqui na Rádio FT. Campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato espanhol, Liga dos Campeões da Europa. Rádio FT, estamos de volta e fechados com você. 20h59. A Rádio FT também está nas redes sociais. No Twitter, @Rádio FT _. No Instagram, @Rádio FT _. No Facebook, facebook.com/Rádio FT 2018. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Procure Rádio Futebol Total. Acesse o nosso site radioft.com.br. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. 21h01. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Toda segunda, a partir das 9 da noite, Bandeira Quadriculada, o seu programa de automobilismo no Web Rádio Esportivo Brasileiro. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. 21h02. Já acessou o novo site da Rádio FT? Ainda não? Está esperando o quê? Acesse radioft.com.br e fique por dentro de tudo que acontece no melhor futebol do mundo. Acesse radioft.com.br. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Está no ar aqui na Rádio FT, Bandeira Quadriculada. A apresentação, André Vieira Coelho. Salve, salve, meus amigos do Brasil! Estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada desta excepcionalmente terça-feira, dia 24 de setembro de 2019. Vamos então aos destaques da edição de hoje.
New Garden conquista o bicampeonato na Indy. Em Laguna Seca, com direito à vitória de novato, Colton Herta vence pela segunda vez do ano. Na Fórmula 1, Sebastian Vettel volta a vencer depois de mais de um ano. Polêmica da Ferrari segue inacreditável. Também vamos falar muito da situação da NASCAR, que tem um novo calendário para 2020. Algumas novidades importantes, principalmente na categoria principal. E também, é claro, a estreia de Rubinho Barrichello na Austrália, com o segundo lugar e mostrando que pode fazer bonito lá no monoposto australiano. Isso nós vamos falar mais aqui no programa de hoje. Isso e muito mais agora aqui no Bandeira Quadriculada em radiofit.com.br, também no nosso Periscope. Você pode acompanhar também lá no nosso Twitter, @radiofit_, também no nosso canal no YouTube, para você ficar por dentro de tudo que acontece no melhor do esporte motor e também do esporte em geral, nas nossas transmissões e muito mais durante toda a nossa programação aqui da rádio. Ao meu lado, nós temos aqui no programa de hoje o César Augusto, que vai dar o destaque inicial do programa de hoje. Tudo bem, César? Boa noite. Boa noite, André, e boa noite, ouvintes. Amigos, preparem-se para mais uma maratona da Fórmula E, da NASCAR. O negócio tá tenso, realmente. Bom, para de começar o programa, vamos começar falando pela corrida que aconteceu no domingo de manhã pela Fórmula 1, né? A corrida em Singapura, em que tudo indicava que o Leclerc ia vencer a prova, com pole position, largou muito bem, estava fazendo uma estratégia de corrida até certo ponto interessante, só que aconteceu a grande polêmica da história, o fato do Vettel ter tirado uma volta mais rápida. A Ferrari disse que não imaginava que o Vettel ia tirar a desvantagem como se imaginava, ficou um diz que me diz. O Leclerc reclamou muito, mas o Vettel, depois de praticamente mais de um ano sem vencer, desde o GP da Bélgica do ano passado, para vocês terem uma noção de quanto foi o tempo que ficou sem vitória, e ele voltou a vencer agora em Singapura, mas o Leclerc realmente reclamou bastante, chiou bastante, e o Mattia Binotto vai ter que resolver uma bomba na mão, até porque não estava esperando essa postura, vamos dizer assim, do jovem piloto francês. César Augusto, quero ouvir de você a análise dessa corrida que praticamente, né, consolidou aí, eu acho que é questão de tempo agora, né? O Hamilton ser campeão, mas a briga pelo segundo, terceiro lugar, tá frenético o negócio, hein? Tá frenético porque a gente não esperava que tanto Ferrari como Red Bull ganhassem fôlego depois da pausa de verão. Se a Red Bull teve aquele fôlego na Áustria e na Alemanha, a Ferrari teve 3 vitórias seguidas na Bélgica, Monza e Singapura. Aí, vamos dizer, o Leclerc poderia ter ganhado a corrida, tal. Só que o Mattia Binotto, vamos dizer assim, vai ter aquela estrutura do primeiro e do segundo piloto. Mas como o campeonato de construtores está em aberto ainda, vai permitir ter uma maior liberdade entre Leclerc e Vettel para disputar o campeonato de pilotos. O campeonato de pilotos está decidido, já vai para o Hamilton, é questão de tempo. Mas o que importa é o campeonato de construtores, porque é lá que vem a grana para financiar a temporada do ano que vem. E se a Ferrari me dá liberdade para o Vettel e para o Leclerc fazer uma estratégia que possa trazer os dois carros para a linha, isso que vai se importar. E não é só a Ferrari, não. A Red Bull, que teve problemas nesse final de semana por causa do alto calor singapuriano e o motor Honda não perdeu potência, pode dar o pulo gato em Sochi, na Rússia,
por ser um circuito curto e ao mesmo tempo o tempo ser mais ameno. Não é aquele calor abrasivo nessa época do ano. Vamos explicar. Sochi é um balneário que fica no Mar Cáspio, no Mar Negro, e naquela época do ano é uma temporada mais fria. Então, o motor Honda vai demorar para aquecer, mas vai ser mais durável. O problema vai ser a Mercedes, que tem problemas com temperaturas extremas, tanto no frio como no calor. E a Ferrari poderá tentar uma quarta vitória seguida. E o curioso nessa situação toda, né, é que o Vettel foi muito bem, muito feliz na sua estratégia, dentro da sua ideia, ele arriscou. E com detalhe, né? A Ferrari também fazia muito tempo que não tinha uma dobradinha. Isso que é o negócio mais louco dessa história, né? Desde quando mesmo, ô César? Me ajude aí se eu estiver errado aí. Qual foi a última vez que tinha sido dobradinha? Que eu me lembre, dobradinha da Ferrari. Foi no ano passado. Com o Vettel e o Kimi, né? Isso, Vettel e Kimi Raikkonen. Acho que foi no GP da Bélgica do ano passado. Exatamente. Quando foi a última vitória do Vettel, né? Impressionante, né? Como isso aconteceu. E a primeira vez que teve a dobradinha da Ferrari em Singapura, né? Desde que o Grande Prêmio chegou ao calendário da Fórmula 1. Aliás, foi uma corrida que gerou muito da questão do desgaste físico dos pilotos, né? Os pilotos chegaram a perder aí cerca de 4 a 5 quilos só nessa corrida. É um negócio realmente impressionante. Por conta do desgaste que se tem, não só de pneu, como a forma como é feita o circuito de rua, né? Correr à noite também não é fácil para ninguém, ainda mais no tempo seco, num país que dificilmente chove, né? Então é complicado, bem complicado para os pilotos, foi um teste muito grande, mas a Ferrari está de parabéns, a Red Bull, como bem disse o César, né? O Verstappen fez uma boa corrida, dentro das condições que estavam possíveis. E a Mercedes, né, ô César? O Hamilton só tá agora jogando com o regulamento debaixo do braço, né? Essa é a grande realidade, né? É a grande realidade da Mercedes. Mas eu acho que é o seguinte, terá problema na Rússia, mas se a gente for pegar aqui, depois a Rússia pega Japão, México, Estados Unidos, Brasil e Abu Dhabi. São os temporadas que restam. Nesta janela, a Mercedes pode ganhar o título de piloto com Hamilton. Mas aí uma grande questão é a questão dos construtores. Porque o Bottas está tendo problemas com o carro, Hamilton também, e Ferrari e Red Bull estão diminuindo a diferença que tinha sendo estabelecida no começo da temporada. Se você perceber, a Ferrari, a Mercedes, até fazer essa conta jocosa, está há 57 dias sem vencer uma corrida. Diante de 3 vitórias consecutivas da Ferrari. E tem um fato importante aí também, né, o César? Como o Valtteri Bottas piorou, né? Todo mundo achava que ele poderia melhorar nessa segunda parte do campeonato, e só atuações temerosas, né? Cada resultado ali vai piorando, não conseguiu o pódio de novo, né? E a situação do Bottas realmente é preocupante, hein? A queda de qualidade do Bottas realmente é a que me mais chamou a atenção. Não sei se você concorda, né? Não concordo. A queda do Bottas é nítida. Mas também tem um outro detalhe a ser levado em consideração. O Bottas, vamos dizer assim, está com um contrato garantido até 2020. Em 2021, ou vai entrar o George Russell ou um outro piloto da academia da Mercedes. Porque o Ocon cansou de ficar sendo reboque do Toto Wolff e foi para a Renault. Então, acho que aí tem uma grande questão. A grande questão é que tanto Bottas
como Hamilton e a Mercedes, estão com um carro que esgotou-se as possibilidades de desenvolvê-lo nesse ano. E estão esperando o grande pulo do gato, que não é 2020, é 2020, que terá um novo regulamento técnico, com novas especificações para o carro, e aí vamos ver qual equipe que vai sair na frente. Você acredita que a Mercedes que piorou o seu carro, ou foram a Ferrari e a Red Bull que de fato evoluíram, deram um passo à frente a mais do que o esperado? Eu ficaria com a segunda opção, porque tem um detalhe. Na Áustria e a Alemanha, o motor Honda, mesmo tendo um calor abrasivo e um tempo frio, soube aguentar bem. E a estratégia tanto do Verstappen de alternar os pneus de chuva para pneus de pista seca. A estratégia da Ferrari em Spa, Monza e Singapura, fica bem claro que a Ferrari tem um carro bom para aguentar altas temperaturas. Um carro bom de corrida. Mas aí tem uma outra observação a ser feita. A Renault está tendo uma evolução, mesmo com as recentes trocas de punição e também os problemas de piloto. Você vê que a Renault é a primeira do resto. E aí entra uma outra equipe que está indo bem, a Alfa Romeo com Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, que está andando bem. A Renault, no começo do ano, estava com problemas com a dupla do Hülkenberg. O Hülkenberg sai no final do ano. Vai entrar o Ocon. E se a Renault, você terá pela primeira vez na história um carro 6 de equipe conquistando um campeonato de Fórmula 1 com um piloto francês. Isso não acontecia. Isso nunca aconteceu na história da Renault, do automobilismo francês. Porque sempre ganhava ou com um carro, pneu ou gasolina, ou com equipe própria, mas nunca com piloto. O Alain Prost ganhou os 4 mundiais, sendo 3 na McLaren e 1 não, em equipes britânicas, sendo que ele era a cria da Renault nos anos 80. Agora, falando sobre a questão do fundo do grid, né? Bom, quem me surpreendeu bastante, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, não sei se o César também chegou a reparar nisso, é a equipe da Alfa Romeo, né? Que teve um momento que o Giovinazzi, sim, o Giovinazzi chegou a liderar a corrida, né? O que aconteceu para que a Alfa Romeo fizesse uma corrida assim, até de certa forma, pelo que vinha apresentando, ser tão boa assim, até o ponto de, em alguns momentos, é verdade que depois foi ultrapassado pelos carros melhores, né, depois do sprint, mas de Giovinazzi ficar na ponta e de Kimi Raikkonen chegar a ficar perto ali dos 10 primeiros em alguns momentos da prova. O que aconteceu que a Alfa Romeo cresceu, hein, ô César? Como o Singapura é um circuito de rua e é um circuito que não é permanente, os motores de baixa potência conseguem fazer bons resultados. E nesse caso do Giovinazzi e da Alfa Romeo, o motor Ferrari respondeu mais alto. E quando teve aquelas dúvidas sobre a troca de pneus e como chamar para o box, o Giovinazzi foi herdando posições e chegando ao primeiro liderar por algumas voltas, por causa desse motor da Alfa Romeo. A gente lembrar, a Alfa Romeo, que era a antiga Sauber, que foi assumida pela Ferrari, porque a Sauber agora está focada nas categorias de base, Fórmula 2 e Fórmula 3, você percebe que os novos donos sabem fazer carro. A gente não sabe se a Alfa Romeo no ano que vem vai ter uma independência na questão do motor, que é do grupo Fiat, mesmo grupo da Ferrari.
e se vai permitir, assim dizer, apenas ser uma equipe B ou ser uma equipe protagonista da APA ou não. Agora, tem uma discussão aí que a gente tem que falar, é a Haas. A Haas anunciou que vai manter a dupla de Romain Grosjean e Kevin Magnussen para o ano que vem. Não se sabe se terá patrocínio. O carro vai manter a pintura. E não se sabe se o Dini Haas vai manter a equipe mesmo com esses poucos resultados. Porque a filosofia americana da Haas de comprar tudo e montar um carro como se fosse quebra-cabeças não anda prosperando bem. E ainda falando da parte de fundo do grid, nós tivemos um anúncio muito importante nessa semana, né? Durante esse GP de Singapura, né? Nesse final de semana do GP de Singapura, que uma coisa que já era mais ou menos esperada, né? Até porque eu acho que é uma baita de uma sacanagem, né? O Robert Kubica acabou anunciando que vai sair da Williams, e tudo indica que ele vai para a DTM, né? Ele chegou a dizer em uma entrevista à Motorsport que tem uma conversa lá atrás, de alguns anos atrás, com a Audi, mas que essa conversa não aconteceu por enquanto, por agora, mas admitiu que há a possibilidade de ele ir para a DTM, né? E a DTM seria um sonho antigo para a categoria em relação ao Kubica, até pela qualidade que ele tem, até que ele poderia estar numa equipe já mais alta, até porque a Audi tem bons resultados, todo mundo sabe disso, tem brigado por títulos aí ao longo do tempo. Não se sabe como a Williams vai lidar com essa saída do Kubica, não na questão talvez financeira, porque eu não sei quanto que ele pagaria ali para a equipe, mas ele foi, assim, tentou voltar dignamente, só que o carro realmente que entregou para ele foi muito pior do que ele imaginava, né? Não, foi muito pior do que imaginava, e também um detalhe, a Williams precisa passar por uma reestruturação muito grande ainda. Porque você sabe muito bem, a Claire Williams, o Frank Williams não tem mais aquela força que tinha no anos anteriores. E não se sabe como que se vai reorganizar a equipe. Não se sabe, por exemplo, o único piloto da Fórmula 2 que poderá ir para a Fórmula 1 no ano que vem, o Sete Câmara não tá, vai para ser piloto de testes na sexta-feira. Mas quem pode ir para como vaga para a Fórmula 2 é o Nicolas Latifi, que é bilionário. O pai do Nicolas Latifi tem mais grana que o pai do Lance Stroll, seu Lawrence. E ainda por cima, vamos pensar bem, o Latifi vai trazer mais dinheiro para a Williams, e se a Williams aproveitar bem, se o Latifi for um bom piloto, não decepcionar, ele pode reestruturar as finanças da equipe. Lembrando que o pai, né, do Lafitte, né, é aquele, para vocês que são mais novos, né, que correu na Fórmula 1 durante o... Não é aquele não. É outro? É porque tem uma confusão aí que vamos explicar. O piloto que correu na Fórmula 1 pela Ligier em 79 é Jacques Lafitte. O piloto que está na Fórmula 2 é Nicolas Latifi. Que é o piloto aí de 19 para 20 anos de idade, né? Ou seja, 20 anos. 20 anos. É um garoto ainda. E o pai do Latifi é bilionário, tem mais dinheiro que o Lawrence Stroll, que é o pai do Lance, comprou a Race Point, e pode injetar dinheiro na Williams e começar um processo de reorganização da equipe. Vamos ter que aguardar aí para ver. Falta uns detalhes para ser anunciado oficialmente aí essa... Não, mas, tá garantido a licença do garoto. Tá garantida. Vamos ver aí.
que vai acontecer. E pro Kubica, não é uma pena. Uma pena. Ele se esforçou tanto para voltar para a Fórmula 1, abriu mão de ser piloto de testes, principalmente piloto de simuladores, tanto que ele disse na entrevista para Motorsport exatamente isso, né? Que ele não gosta de ficar com essa questão de ter que ficar em simulador, em quarto, ou ele até brincou, né? Se você pode ir para o house, do outro lado da rua, tudo bem, tá valendo, não seria problema nenhum. Mas em casa, em quarto, ele não seria legal para ele. Então por isso que ele recusou a Haas e não vai ficar na Fórmula 1, mas fez já de alguma forma. Mas não foi campeão e tal, mas conquistou vitórias importantes. Teve num carro de BMW na Sauber que andava muito, mas os acidentes que ele sofreu graves foram complicadores para o monoposto, né? E isso atrapalha a carreira de todo mundo, né? Infelizmente. E que ele tenha a sorte de ele for para a DTM que ele vai ter certamente, talvez até melhor segurança de trabalho para fazer um campeonato mais competitivo, até porque a DTM hoje é um dos principais campeonatos de turismo no mundo, que tem uma visibilidade enorme e que para ele, Kubica, realmente é muito mais negócio do que se aventurar em qualquer outro campeonato e sem tentar por onde. André, Diga. O campeonato da DTM, vamos ser bem honestos, é o top 3, junto com a Super GT japonesa e a V8, a Supercars australiana. E ainda insiste em falar que a Stock Car brasileira está entre os top 3. Não está. Mas eu acho que a DTM ainda é não sei dizer assim, como eu poderia dizer a palavra? É um excelente campeonato. O problema aqui no Brasil é que os caras não dão crédito para a DTM. Você vê, quem transmitia há pouco tempo atrás, a Band Esportes, desistiu. E é bem mais organizado. Tem um final de semana inteiro. É um campeonato que, se vocês mais novos não souberem, nos anos 80, quando era na TV Manchete, vocês tinham aqueles mini compactinhos, né? Na grande jogada para cada corrida. É um campeonato que tem uma história gigantesca e ainda tem uma força, obviamente, né? Conforme o tempo passa. E com as novas gerações que vão pintando, a categoria ela vai, né, se reformulando. Aliás, o presidente da DTM, que nada mais. Aliás, presidente não, né? O diretor, né, da DTM, é nada mais, nada menos do que Berger. Pouca coisa. Só um dos maiores pilotos que nós tivemos na Fórmula 1, que correu ao lado de Senna, e que hoje o austríaco cuida exatamente das funções da DTM, e é um cara que tem uma visão muito, mas muito grande, né? Então... E sem contar que foi ele que convenceu a Aston Martin a entrar na DTM no lugar da Mercedes. Da Mercedes. Exatamente. Então, ele é um cara que está fazendo de tudo para que a DTM fique no topo mais alto possível, né? Para crescer cada vez mais e, ao mesmo tempo, se modernizar com esses novos públicos que a gente tem atualmente, né? Mas é o seguinte, tivemos a decisão aí da Indy, lá em Laguna Seca. Aliás, parabéns, Dona Bandeirantes, pela dignidade de ter mostrado a última corrida do campeonato em TV aberta. Era o mínimo, né? Era o mínimo que se devia fazer. Eu, inclusive, apurei na segunda-feira, conversando com o Denis Gavazzi, né? E ele me disse o seguinte: olha, por enquanto, a Band não renovou com a Indy até o momento, que há aquela questão da renovação automática, né? Que pode ser que aconteça, mas a gente não tem mais muitas informações por enquanto, pelo menos até o momento
nesse 24 de setembro. E pelas informações que eu apurei aí também, essa novela vai se arrastar pelo menos até março do ano que vem, e que deveremos ter uma definição definitiva aí em relação à Indy para televisão no Brasil, que não pode ficar fora, né? A Indy não pode ficar fora da televisão no Brasil, mas em hipótese nenhuma, né? O tamanho que a Indy que ela tem, jamais não pode ficar fora de televisão aberta ou fechada no Brasil. Isso é uma coisa que, se isso acontecer, é inaceitável. É inaceitável. Por mais que o DAZN tenha um grande poderio financeiro para o streaming, é algo que a Índia ela tem um público que ela tem hoje, muito graças ao período da televisão brasileira. Tá? Isso lá dos anos 80, com a Rede Bandeirantes, depois com a Manchete, depois com o SBT, depois com a própria Band, depois com a Record também lá atrás, depois a própria Rede TV. Não dá para a Indy ficar fora de TV aberta. Se a Indy ficar fora de TV aberta no Brasil ou de TV fechada no Brasil, é um crime com a categoria, com seu público que talvez tenha a maior, vamos dizer assim, atenção para o mundo, né? Que é o Brasil. O Brasil ele é um país que a própria Indy reconsidera há muito tempo, né? Aliás, hoje faz 30 anos que o Emerson Fittipaldi conquistou o seu título mundial. Gente, para analisar, nós temos uma categoria que tem um potencial, não só para nós brasileiros, né, mas para o mundo, que é um negócio muito gigantesco. É um campeonato que voltou desde a fusão, meio uma melhoria clara, né, evidente, e está se ajustando ao calendário. Teve que tirar a corrida de Pocono do calendário, que era a questão mais polêmica de todas, né? Diante dos fatos ocorridos nos últimos 2, 3 anos, né? Então, assim, é um negócio, uma situação muito tensa. E na última corrida, em que teve a pontuação dobrada, agora no domingo, o Colton Herta, esse garoto de 19 anos de idade, esse cara que no meio dessa temporada em Austin chegou a bater o recorde de um mais jovem a vencer uma corrida da Fórmula Indy na história, mais uma vez venceu uma corrida com autoridade, largando na pole position, sendo soberano a corrida toda, venceu a prova com autoridade, mas o título ficou aí com o bicampeonato com o New Garden, numa corrida até que a Chip Ganassi tentou fazer uma estratégia de corrida com o Scott Dixon. De certa forma foi interessante, mas era o que estava tendo mais distante em relação à briga pelo título. O Rossi chegando em terceiro. Enfim, César, eu queria ouvir de você aí dessa decisão no campeonato, esse título merecido do New Garden, essa vitória também do Colton Herta, que colocou também como o Hulk do ano, mais do que merecido. E essa situação, né, que o Brasil pode correr o risco de não ter sequer televisão para o ano que vem. É inaceitável. Né? Não, é inaceitável, mas ainda uma outra questão que tem que levar em conta. Quando você tem a DAZN, até agora, a DAZN entrou no Brasil quase há um ano atrás, completar um ano em dezembro. Até agora, a gente não viu um balancete do número de assinantes da DAZN no Brasil até nesse presente momento. Isso que deixa a gente preocupado, porque a DAZN oferece um pacote que é R$ 44,90, a gente não sabe se vale a pena assinar ou não. Porque um R$ 44,90 é o mesmo preço do pacote premium do Netflix, que é R$ 45,90. Como é que você vai pagar R$ 44,90 por uma corrida de Indy ou um campeonato da NBB, por exemplo? Você não consegue.
E aí entra aquela questão, o brasileiro não está acostumado a pagar um serviço de streaming tão caro. Você vê o mercado de streaming hoje, a Amazon com esse Amazon Prime, que agora juntou tudo, o preço da mensalidade já é R$ 9,90 para você ter um serviço de vídeo. O Globoplay é R$ 14,90. E o Netflix, o pacote básico é R$ 21,90. Para quem é fã de série, até vale a pena. Mas para o fã do esporte, que já paga caro pela TV por assinatura, TV aberta, e agora pagar pelo streaming, pesa muito no bolso. Prejudica todo mundo. Agora, posso dizer o seguinte, vendo o Cotton Herta, as fotos dele fazendo o saca-rolha de maneira limpa, mostra que esse carro da Indy está muito mais seguro que o modelo antigo. E aumentaram, né, aquela área, assim, como eu imaginava, né? Aquele muro, né? Aquela barreira de pneus eles afastaram um pouquinho, né, César? E eles fizeram como se fosse um murozinho, né? Colocaram o softwall na saca-rolha para não voar também, né? Eu achei até interessante. E os pilotos, o mais legal é que eu achei o seguinte: não tiveram medo, andaram no fio da navalha. É uma pista que tecnicamente é muito interessante, né? E que tem uma particularidade muito grande, né? De tocada de piloto, de agressividade. Para vocês verem, né? A decisão de 96 da Indy, que o Jacques Villeneuve foi campeão. A chegada... Não, o Villeneuve foi campeão em 95. 95. É verdade. Quem foi campeão em 96 foi o Jimmy Vasser. Isso, exatamente. Só tem uma explicação. Era Jimmy Vasser, Alessandro Zanardi e Brian Herta. O Zanardi passou pelo meio da ladeira a ultrapassar o Brian Herta na saca-rolha. Exatamente. Na última volta, para você que é mais novo, conhece a saca-rolha, ela é uma subida que você desce como se fosse uma ladeira. E você faz uma chicane, passa como se fosse uma chicane no meio do caminho. E aí é um ponto de ultrapassagem até, se você conseguir for mais ousado, dá para fazer a ultrapassagem ali. Como o César lembrou aí de outras decisões importantes. Mas o lugar nem é merecido, né? Foi regular durante todo o campeonato. Fez algumas bobagens, é verdade. Diga-se, Gatway, né? Que ele chegou a rodar. Mas foi o melhor piloto, né? Pena que o Rossi acabou tendo aí um pouco de azar aí nas últimas duas corridas, que talvez aí tenha tirado aí a possibilidade de título, né? Ele foi um bom piloto. Ele é um bom piloto. Mas a gente lembrar aqui o seguinte, ele conquistou 2 títulos da Indy nos últimos 2 anos. Não lembro. Se foi 2017 e 2018. 2019. Só que aí tem que dizer o seguinte, o próximo objetivo não é o título do campeonato, é Indianápolis. Se lembrar, o Will Power, ele tinha uma fama de piloto que era bom de misto e péssimo até Indianápolis em 2017. Simão paginou a mesma coisa nesse ano, quando conquistou Indianápolis. Então a questão é conquistar Indianápolis. Eu acho que é o foco da Penske nesse ano. No ano que vem até. A gente não sabe que... E, aliás, a gente tem que falar o seguinte. A Indy iniciou os testes, mas com uma novidade. É a adoção daquele aerospin projetado pela Red Bull para a Fórmula 1. E nós tivemos também, né, um anúncio do Colton Herta para Andretti, não é isso, César? Isso. O Colton Herta vai ser o 5º carro da Andretti no ano que vem. É uma boa escolha para o garoto, César? Ou você acha que ele deu um passo além do que deveria? É uma boa escolha para o garoto. Agora, o problema é o seguinte, eu não entendo se tanto o Brian Herta como o Marco Andretti terão paciência com ele. É de lembrar o seguinte, quando o Rossi ganhou em Indianápolis em 2016, na 70ª edição do
Indianápolis, milhas. Quem garantiu o carro para o Alexander Rossi não foi o Marc Andretti. Foi uma amizade entre o Marc Andretti e o Brian Herta. Garantiu aquele quinto carro. E aquele quinto carro ganhou as 500 milhas de 2016. Agora, o Marc Andretti e o Brian Herta estão fazendo a mesma aposta com o Colton Herta. O Colton é o filho do Brian Herta. Ele se aposentou em 2001. E o Colton Herta já ganhou 2 provas nesse ano em circuitos mistos. Você lembrar, Austin e Laguna Seca. Então, vamos dizer assim, para um piloto de circuito misto, ensinar para os outros como ganhar nessas 2 pistas é importante. E vou falar uma coisa para vocês, hein? Olho no Colton Herta no ano que vem, hein? Esse moleque, ele vai dar um trabalho maior do que vocês estão imaginando. E não é só isso, não tem uma certa decepção também com o Matheus Leist? Então, a questão Matheus Leist e Tony Kanaan, né? Aí é que tá talvez a grande parada do negócio. Como todo mundo sabe, a AJ Foyt perdeu seu patrocinador, né? A ABC, que é uma rede de autopeças. Exatamente. A gente não sabe se vai conseguir ter um novo patrocinador. Não sei se o Tony está tentando intermediar essa situação. Mas a situação é realmente complicada. Pode ser que a equipe de Forte acabe, dependendo da situação. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu acho uma covardia, porque o Matheus Leite e o Tony fizeram tudo que podia com esse carro, né? As condições que estavam, né? Mesmo na crise econômica que ele estava passando já, e eles andaram muito, e na reta final do campeonato foram muito bem, né? Diga-se de passagem, né? Mais uma vez eles estiveram no top 10 e poderiam ter feito mais, né? E é uma situação talvez aí a mais ponto de interrogação, né? Dessa parada toda aí a do Matheus e do Tony, né, o César? É do Matheus e do Tony, mas também tem a equipe Carlin. Porque a equipe Carlin também está em situação de rabeira. E no ano que vem teremos a temporada completa da McLaren. Aliás, vamos ter 2 testes já programados aí agora para o mês de outubro, já com o carro do ano que vem, para que pilotos que quiserem entrar na categoria possam testar, entender como é que é e tudo mais e tal. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. E o Alonso, né, diz que ele vai correr em Indianápolis apenas. O Gil de Ferran não falou mais nada. Não, mas tem uma explicação aí. Ele vai disputar o Rally Dakar na Arábia Saudita. Que eu acho uma loucura o que ele vai fazer. Uma loucura que ele vai fazer. André, pensa bem. Você sabe que aquela região é complicadinha. Já viu o que aconteceu na semana passada com a refinaria de petróleo? Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E não é só isso. O organizador saudita, ele quer um piloto de ponta. Porque no mundo do rally, fora do rally, quem conhece o Carlos Sainz, Stefan Peter Hansel, Cyril Depré, quem conhece? Quase pouca gente conhece. Aí vai colocar o Alonso lá, com a equipe da Toyota, que foi bem nesse ano com o Atiá, que é Qatar. E o Qatar tá com problemas com a Arábia Saudita. Outra encrenca. Se o Atiá não vai disputar a corrida ano que vem, o Rally Dakar do ano que vem, quem que vai entrar na disputa praticamente é o Alonso. Só que a gente tem que ler o seguinte: no ano que vem, o Rally Dakar vai ser disputado no Oriente Médio. Leia-se, Arábia Saudita. Não será no continente sul-americano.
E vamos ver o que vai acontecer aí, mas na boa, hein, Alonso? Talvez você tenha entrado num perigo muito maior do que você imaginou. Só acho. Não acho que é perigo, mas acho que ele entrou numa fria, porque é para disputar rally, por que ele disputa o Campeonato Mundial de Rally no ano que vem? Sabe aquele filme que normalmente passa na sessão da tarde? Aquele filme com os carinha da Jamaica lá, o Entrando numa Fia? Mas aquele filme é uma história real que ninguém conhece. Então, Deixa eu dar um spoiler para entender. A Jamaica decidiu disputar a competição de bobsled nas Olimpíadas de Inverno de 88 em Calgary, no Canadá. E com todos os problemas possíveis, eles entraram numa fria e viraram música do Jimmy Cliff, aquele cantor de rap que você conhece. mas nunca esse título faz tão sentido pro Alonso agora. Porque... Não, faz sentido entrar numa fria, mas como vamos falar uma fria na Arábia Saudita? Entrando num deserto? Entrando no calor? A chance de ele encontrar um leão, um mico-leão do caminho, ou de uma lhama do outro lado é grande. É uma grande possibilidade. Não, mas pode ser que ele não encontre um mico-leão, porque não terá mico-leão no deserto. Ele encontra um camelo, um dromedário. Pode acontecer de tudo. África, tudo vocês esperem. Não é África, Oriente Médio. Oriente Médio, exatamente. Tudo vocês podem esperar. Mas a única volta de África que tem em mente é o Rally do Safari do WRC nesse ano. Olha só. Tratado no Quênia. Então. Mas enfim, a questão do Rally da Cara a gente vai falar mais pra frente aí ao longo do final do ano. E também nós vamos fazer um programa especial logo na primeira abertura do ano que vem. É o seguinte, saiu o calendário da NASCAR para 2020. Aliás, tivemos prova esse final de semana com a vitória do Truck Jr., que vai se garantindo para tentar chegar aí rumo à grande decisão desse playoff a temporada. E tivemos algumas mudanças importantes. A que mais me chamou a atenção, eu até comentei com o César fora do ar, é a questão da retirada do number white da Monster para a categoria principal. Agora será NASCAR Cup Series. No mais, o César agora vai até passar para a gente aí as corridas que nós vamos ter esse ano, principalmente as corridas que vai para ter a classificação para o playoff, até a classificação no playoff, e também as corridas que vão estar no playoff e a decisão no campeonato, evidentemente, para que o amigo ouvinte que nos acompanha e que gosta da NASCAR também possa ficar sabendo, até para eu não ser injusto com todo mundo, né? Diga lá, César. A novidade desse ano é que teremos uma rodada dupla nos dias 26 e 27 de junho em Pocono, na Pensilvânia, aquela pista tão temida pela Indy. Outra mudança, ainda está sob estudos a questão das férias dos pilotos de 2 semanas, que será implementada, ou, se for tudo certo, a partir de 2021. E a última corrida do ano não será em Homestead, será em Phoenix, no Arizona, porque nessa época em Homestead acontece aquela temporada de furacões que você já viu. Exatamente. E assim, vocês fãs da NASCAR, vocês vão me desculpar, eu vou ser sincero, eu sei que vocês esculhambaram por todo o pessoal, né? Mas até porque eu já defendi aqui, todo mundo sabe, né? O Edgar Oliveira Filho aqui no programa. Mas, para não ser repetitivo, eu sou contra o número de corridas que nós temos hoje. Tudo bem que a categoria de americano para americano, mas para o público internacional isso aí não cola mais em televisão no Brasil. Aí depois vocês brigam com a emissora que já tem os direitos de transmissão no Brasil, né? Aí, sabe o que vocês fazem? Ficam lá com o VT, aquele compactzinho que tem na Rede TV no final de tarde, depois do Campeonato Italiano, que mostra a corrida anterior, a semana passada,
Aí vocês podem ficar contentes, aí vocês vão conseguir ver boa parte da prova resumida de maneira em 30 minutos. Vai ficar bom pra todo mundo, porque aí você não precisa ficar reclamando de quem é o narrador, do que é o comentarista, do que vai fazer, se vai atrasar a chuva, se não vai atrasar a chuva, se os caras priorizam. André, Diga. vai ficar aparecendo aquela questão que a ITV no começo do UFC só mostrava aquele link que no sábado, na madrugada de sábado. Sabe aquele link maravilhoso daquela luta selada? Vai pra frente. Agora, eu acho que pior ainda é que nem a gente tá em 2020, o contrato encerra em 2021 para a América Latina. Como a Fox já foi vendida para Disney, a gente não sabe qual emissora, em sã consciência, e que tem mais de 3 canais, leia-se, Sport TV e ESPN, queira transmitir a corrida da NASCAR. É aquela situação que eu sempre falo. Então, assim, nós, como mídia no Brasil, esse tipo de corrida, vamos dizer assim, um calendário muito longo, todo mundo sabe que, primeiro, acaba sendo maçante pro narrador, acaba sendo maçante para comentarista, principalmente no caso do Edgar, que tem que viajar aí quase toda semana. Tem alguns momentos que a Fox tem que dar uma folga para ele para botar o Thiago Alves a fazer a função de narrador e comentarista, porque como narrador é mais ou menos, não é o narrador dos sonhos, até porque tiraram o nosso queridíssimo lá, o Hamilton Rodrigues. O Hamilton Rodrigues está aí agora narrando as corridas e tal, narrou uma do playoff, agora narrou outra aí também. O Theo, de novo, não foi colocado para a corrida da NASCAR, que aliás, também, é bom que se diga, o senhor Theo faz muito bem não entrar nesse negócio de NASCAR para passar 3 horas de corrida e você vê reclamação de todo mundo em relação a você, em relação à sua imagem do que você tem e da sua competência que você tem. Porque todo mundo fala dele, todo mundo reclama dele como se ele soubesse de todas as coisas que a emissora passa. Não é bem assim o que acontece. Se o dono da emissora lá, que comanda o Fox Sports aqui no Brasil, está sendo incompetente em relação à sua programação para querer privilegiar o argentino para a questão de River de Boca, saiba, é culpa do calendário da sua NASCAR que você tem, que você gosta de relação em todo o Brasil. Olhe para a questão do calendário e olha a culpa que a sua emissora tem. E não é só isso, você tem 180 mesas. Aliás, eu vou aproveitar essa oportunidade para falar o seguinte. Quando você dá uma opinião em relação a futebol, você vai vir, muita gente vai querer falar para você, olha, você está sendo menos torcedor, você está sendo menos ferrenho, você está sendo menos contundente quando você é crítico em relação à categoria tal, em relação ao time tal, a esse ou aquele. No automobilismo, você tem a elegância das pessoas que aceitam as críticas quando a gente faz em relação à segurança de categoria de monoposto, de categoria de base, de categoria de não sei da onde, o que se pode melhorar, o que não se pode melhorar. Não é ser ranzinza. É ser crítico, não tem que ser. Na maioria das vezes. Às vezes as pessoas no futebol têm uma paixão um pouco maior e não entende isso. E o pessoal no automobilismo, no esporte a motor, ele entende muito mais da crítica que você faz. Porque você faz com sinceridade, sem ofender ninguém. Sem almejar ninguém. Sem achar que é mais do que superior do que ninguém. Por isso que eu sempre falo, ao longo de todo esse tempo que nós temos de programa, e isso é uma coisa que eu tenho recebido muito de feedback, que todas as vezes que eu critico a NASCAR, muitos vão concordar, mas a galera respeita. A galera tem elegância. Porém, aqui, né? Diga-me. O pessoal da NASCAR
tem essa humildade, vamos dizer assim, o pessoal da Fórmula 1 não tem quando fica xingando que a Globo corta o sinal da corrida, pede para todo mundo ir para o Globo.com. Ou não tem paciência com o Sérgio Maurício ou o Daniel Pereira na hora que eles fazem narrações sobre os treinos, por exemplo. Mas daí é uma questão de gosto de narrador, gosto de qual talvez se casaria mais e tal. A gente sabe que a Globo tem uns seus narradores que são há mais tempo de casa. Não vão botar o Sérgio Maurício para botar lá só porque o povo vai querer. Tem uma fila na tua frente. Há uma hierarquia consolidada dentro das corridas da Fórmula 1 hoje. Isso eu paro. Hoje. Amanhã pode ser diferente? Pode. Mas isso é uma coisa hoje. As pessoas, às vezes... Na MotoGP também consolidada. Sim, mas as pessoas, elas têm que entender, em umas partes sim, em outras partes não. Então, por isso que eu sempre falo para vocês aqui, isso eu falo com toda a educação do mundo. Quando eu critico a NASCAR, eu critico com educação, assim como eu critico a Indy, como eu critico a Fórmula 1, assim como eu critico o futebol, da mesma maneira. Você é mais ou menos torcedor desse ou daquele esporte do que ninguém. Até porque eu não sou mais do que ninguém. E isso é uma coisa que nós temos que levar como aprendizado para a nossa vida. Entenda, eu não sou o cara de ser crítico, não, de qualquer forma, de maneira nenhuma. Eu sou a pessoa que cultivo a análise como um todo. Você já viu isso em algum programa de automobilismo, em algum lugar, aí, em todo lugar do Brasil? Quando a gente traz aqui o Fábio Campos para participar do programa, ele tem as opiniões dele, nós temos a minha, e fica por isso mesmo, depois de resenha, troca ideia. A gente quebra um pau. Combina aí várias vezes para ele participar do programa, ele sempre vem, que é um cara do bem, que é um cara que todo mundo gosta. Então, assim, fala que é uma boa pessoa. Você sabe que falar que é cara do bem já dá encrenca. Sabe disso, né? Então assim, entendam que é uma coisa que o cara, quando vai criticar uma categoria ou vai criticar um esporte, ele tá ali porque ele tem uma observação em relação àquela categoria e pode ser que você não goste, pode ser que você não goste, mas quando você tem um fato que está acontecendo, e, principalmente voltado a esse nosso país em relação a uma categoria internacional, é uma coisa que a gente às vezes não pode se deixar passar. É a mesma coisa quando você vai criticar o seu clube, é a mesma coisa quando você vai criticar o seu time, e assim as coisas andam. Assim a vida anda. Nós temos uma forma de crítica de ser verdadeiramente um cara honesto. A gente não pode fazer... Ou seja, somos autênticos, como dizem atualmente. A gente tem que ser autêntico. A gente tem que ser verdadeiro, a gente falar os fatos. A gente não pode desmerecer um piloto ou outro por questão política, como certos jornalistas fazem. Isso eu critico aqui, porque é uma crítica feita a tal jornalista. Não preciso dizer nomes, você sabe a quem eu estou me referindo. Então, quando a gente critica o cara, braço, pela questão disso, daquilo. Outra coisa que temos que falar aqui eu queria muito falar aqui no programa é o seguinte: a Bruna Tomazelli vai correr as categorias de acesso à Indy no ano que vem. Muito provavelmente pode ser que ela corra para a Indy Light. E vai correr também ao mesmo tempo a W Series, que foi aí recentemente lançada, que é a categoria de monoposto voltada só para mulheres. É um campeonato muito interessante, um campeonato muito legal que acontece em boa parte da Europa e que a gente apoia muito a atleta, e depois a gente pode até convidar ela para participar aqui do programa, a gente fazer um programa especial desses experimentos que ela tem feito em relação a essas categorias de acesso. E ela aqui é uma pilota muito, mas muito boa, rápida de classificação, rápida de corrida, foi 4 lugares na Laguna Seca agora no final de semana na US 200, que é a categoria que anterior à antiga Indy Light, que é como se fosse uma terceira, quarta divisão ali para quem está subindo. E ela está indo muito bem e tem uma humildade muito grande. Então a gente tem que falar, é bom citar ela aqui no programa,
porque ela está fazendo um bom trabalho como pilota e está alcançando níveis cada vez maiores. Seguinte, molecada. Vamos passar a programação aqui da Rádio FT para esse meio de semana. Nós temos rodada do Campeonato Brasileiro e você vai ter rodada dupla nesse meio de semana aqui na Rádio FT. Vamos ter na quarta-feira, a partir das 9h30 da noite, no horário de Brasília, um jogo importantíssimo pela briga da tabela de classificação. O Flamengo vai receber o Internacional no Maracanã, e com a narração do Rodrigo Oliveira, os comentários do César Augusto. Eu estarei no Central do Esporte para todo o restante que vamos ter de jogos, tanto da Copa Sul-Americana, como também do Campeonato Brasileiro, que vamos ter Goiás e São Paulo. E na quinta-feira, nós vamos ter o jogo do Atlético Paranaense contra o Fortaleza. O Atlético Paranaense já está na Libertadores do ano que vem por ser campeão da Copa do Brasil. Vai receber o Fortaleza, que está brigando para não cair para a segunda divisão. Também jogo na quinta-feira às 9h30 da noite. Então, quarta, anote na tua agenda com o Rodrigo, com o César e eu com o jogo entre Flamengo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E na quinta, recebendo a equipe do Fortaleza. 2 jogos imperdíveis que você vai acompanhar aqui na Rádio FT, tanto na quarta quanto na quinta. E na próxima semana, dias 1 e 2, vamos ter a Libertadores da América, as 2 semifinais, entre Boca Juniors e River Plate, e também Flamengo e a equipe do Grêmio. César Augusto, seu destaque final, por favor. Acho que não tenho nada a falar. A você em casa e todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Segunda-feira que vem, eu acho que nós vamos estar de volta para mais uma edição do programa. Lembrando, se vocês quiserem mandarem sugestões, acessem nossas redes sociais. Twitter, @RádioFT_, facebook.com/RádioFT2018 e também no Twitter, o nosso programa, @Bancadriculada, para você acessar as nossas redes sociais e também siga as nossas também, para vocês acompanharem a nossa programação. A todos, muito obrigado pela audiência, pela companhia e continue ligado. Rádio FT, estamos de volta e fechados com você. Até semana que vem. Você acompanhou aqui na Rádio Futebol Total mais uma jornada esportiva. Agradecemos a todos pela audiência e até uma próxima. Futebol na moral é na Rádio Futebol Total.